professores! Nesta semana estudaremos a lição de número 11, que traz como tema proteção contra a inveja. O nosso texto principal nos diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O resumo da nossa lição nos fala o seguinte: o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos para trabalharmos nesta lição: apresentar alguns conselhos contra a inveja, saber o que é o vício da inveja e mostrar como podemos nos proteger da inveja. O nosso texto bíblico está em Provérbios, 2 capítulos, o capítulo 23 e o capítulo 24. 23, 17 ao 21 e o capítulo 24, os versículos 1 e 12. Nesta lição, estudaremos a respeito de uma obra da carne, a inveja. E, professores, este é um tema de bastante relevância para trabalharmos com os nossos jovens. A inveja, ela é destrutiva, não existe inveja boa. A inveja, ela causa mal à saúde mental, ela causa mal à saúde física e principalmente à saúde espiritual. Então, nesta lição, nós vamos abordar este tema, falaremos o conceito da inveja, os conselhos que o sábio Salomão nos dão sobre a inveja e também como nós vamos nos proteger contra este mal, contra esta obra da carne, essa obra maligna. O primeiro tópico, ele traz o título assim: um conselho contra a inveja. E que conselhos são estes? No primeiro ponto, o título nos diz: a inveja adoece o corpo. E à luz do nosso texto principal, esse primeiro ponto do primeiro tópico, ele vem ensinar que a inveja, ela causa uma doença. Como diz o nosso texto principal, Provérbios 14 e 30, que é: o coração com saúde é a vida da carne. Então aqui o sábio, ele diz que o coração sereno, um coração com tranquilidade, lembrando nossos jovens que a gente já estudou isso, que o coração aqui se refere à nossa mente, uma mente tranquila, uma mente equilibrada, uma mente focada na palavra de Deus, no temor do Senhor, na justiça e no amor. Ela é saúde para a vida, para o corpo. E o contraste disto é a inveja, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quando o sábio diz que é podridão dos ossos, esses ossos, ele está falando o corpo humano, o corpo por inteiro. Um pensamento que naquela época os hebreus tinham, que como os ossos eles sustentam o corpo, então seria o físico. Então a inveja, ela causa essa doença no corpo físico e mental. E isso foi provado cientificamente. Um grupo de pesquisadores japoneses, eles conduziram uma pesquisa no ano de 2009, com um grupo de estudantes, 19 estudantes no Japão. E o que eles fizeram? Acompanharam através de ressonância magnética como o cérebro respondia quando era estimulado à inveja. E o que se descobriu? Que quando uma pessoa ela sente inveja, a área do cérebro que ativa é a mesma área que quando a gente sente dor, quando se leva um corte, é essa área, e também quando se há uma perda, quando se perde uma pessoa da família, a mesma área do cérebro que ativa dessa área de tristeza, de angústia, de dor, é esta área que é ativada na pessoa quando ela é invejosa, quando ela se sente ameaçada pela conquista de alguém. E também o cérebro, eles também ativaram uma condição que esses jovens, eles viram aquelas pessoas que eles estavam invejando se darem mal na vida. E o que aconteceu? A área do cérebro que foi ativada foi justamente
a área aonde se sente satisfação e prazer. Então, veja a que nível uma pessoa que está alimentando o sentimento de inveja, ela chega. Ela chega a sentir dor quando ela entende que uma pessoa está superior a ela. E ela sente satisfação, sente alegria quando esta pessoa se dá mal na vida. Então, aqui nesse primeiro ponto do primeiro tópico, o comentarista, à luz do texto principal, vai mostrar que a inveja, ela adoece. No segundo ponto, nos dá um conselho de que não tenha inveja do pecador. Com base no capítulo 23, os versículos 17, 18 e 19, o sábio, ele vai dizer: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo o dia. Aqui a gente pode lembrar do Salmo 73, porque foi isso que aconteceu no Salmo 73. E esse ponto 2 e 3, ele traz esse conselho de não ter inveja do pecador, e também não ter inveja da pessoa violenta. Foi o que aconteceu com Asaf, e é um salmo bastante importante que os professores podem estar levando para a sala de aula e pedir que eles abram a Bíblia e leia esse salmo junto com a classe e vá refletindo o que estava acontecendo aqui. Que Asaf, ele começa o salmo já com o final, com a conclusão do que aconteceu com ele. Mas ao longo do Salmo, ele vai dizendo, precisamente no versículo 3, ele diz: pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. E é que a nossa lição aconselha o comentarista: não tenha inveja do pecador. Hoje, com a rede social, se está se expondo muito, a ostentação muito grande da vida das pessoas que não levam uma vida na conduta cristã, com vantagens, com coisas que parece que está trazendo felicidade, que aquela pessoa é próspera. E isso pode ativar na vida do jovem a inveja daquela vida pecaminosa, inveja daquela vida violenta. Então, com base no texto bíblico, nos capítulos 23 e o 24, traz esses conselhos que o jovem cristão, ele não precisa ter inveja, porque, como a gente aprendeu na semana passada sobre o contentamento, o nosso foco tem que ser no que é eterno e não no que é terreno. Porque o que é terreno é temporal, vai passar, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. O nosso alvo, o nosso foco tem que estar no céu, na eternidade. Lá sim é o verdadeiro tesouro, assim como Jesus falou. Não é isto? Então, este primeiro tópico, ele aborda isto. A doença da inveja, o que a inveja causa na pessoa, e os dois conselhos de não se invejar uma pessoa que tem uma vida pecaminosa e muito menos uma pessoa que leva uma vida de violência. Segundo tópico. No nosso segundo tópico, o título é assim: o que é o vício da inveja? Neste tópico, nós vamos conceituar e definir o que é inveja. Aqui na lição, o comentarista, ele fala que a palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. E daí, desta palavra, é da onde vem aquelas palavras popular, olho gordo, mal olhado, justamente dessa palavra inveja. E por definição, inveja é um sentimento mesquinho. Porque inveja, ela é diferente de cobiça, embora muitas pessoas imaginam que cobiça e inveja são sinônimos, mas não são. Porque a cobiça é a pessoa desejar o que o outro tem, que também é uma obra da carne. Mas a inveja, ela vai além. A inveja, ela deseja o que o outro tem, não se alegra que o outro tenha e não tem prazer que a outra pessoa conquiste algo. Ele se entristece. A inveja faz com que a pessoa se entristeça porque outra pessoa conquistou algo que, ao ver dela, não era para aquela pessoa, era para ela. Ela olha para outra pessoa e ela vê aquela pessoa numa posição, no entendimento dela, mais elevada, então aquela pessoa se torna uma afronta. Ela se entristece, ela é capaz de fazer qualquer coisa para destruir aquela pessoa,
porque ela entende que aquela pessoa está atrapalhando a vida dela, que ela está ficando ofuscada pelo brilho daquela pessoa. E aqui no segundo tópico, a gente já começa a ver o que uma pessoa dominada pelo sentido da inveja ela é capaz. A inveja gera o ódio. E a gente tem esses exemplos na Bíblia. Um exemplo muito forte foi Caim. Porque Caim, ele invejou Abel. Porque ele entendeu que Deus gostou, se agradou mais de Abel do que dele. E ele não aceitava isso. Ele que tinha que ser o melhor. Deus que tinha que gostar mais dele. E por conta disso, dessa inveja foi alimentando, ele alimentou esse sentimento a ponto de assassinar seu irmão. Então veja até onde a pessoa que alimenta a inveja, até onde ela pode chegar. Temos vários exemplos na Bíblia também, podemos lembrar do exemplo de José. José, seus irmãos sentiram inveja dele por conta dos sonhos, que no sonho, José, ele explicava que ele ficava em pé, o molho dele ficava em pé, os outros se curvavam. A estrela dele, todas as outras estrelas, o sol e a lua se curvavam, eles não admitiram isso. Então, eles planejaram assassinar José, mas por intervenção divina não conseguiram. Outra pessoa que sofreu muito com inveja foi Davi. Saul, ao ouvir o povo cantar na rua, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isto acendeu a inveja e Davi virou para ele uma afronta. Davi não poderia existir, ele tinha que aniquilar Davi. Então a gente tem que trabalhar com nossos jovens o quão perigoso é alimentar este sentimento de inveja, esta obra da carne, como diz lá em Gálatas 5, você lê com o seu jovem, Gálatas 5, e os versículos 20 e o 21, que sempre que a Bíblia ela fala sobre a inveja, as outras coisas que acompanham sempre são intrigas, inimizades, porfias, porque é isso que a inveja traz. Contendas. Você lê o versículo 21 que vai dizer: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Então, todo esse contexto está junto à inveja, junto dessas obras da carne. E o ponto 3 do tópico 2, ele já nos traz uma forma de se começar a combater essa inveja, a proteger o seu coração. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é um autoexame. É se examinar, como diz Paulo disse aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhar para dentro de si e começar a refletir. Como eu me sinto quando eu vejo um colega de sala de aula sendo elogiado pelo professor por ter feito um trabalho bem elaborado, por ter apresentado um seminário bem feito? Como eu me sinto quando eu estou lá no meu trabalho e que meu colega é promovido e eu não? Como eu me sinto quando eu estou na igreja, quando o dirigente do conjunto, o professor da escola dominical, o meu coordenador, ele elogia um irmão meu de igreja e a mim não elogia? Como eu me sinto? Então, fazer esse autoexame. Eu fico triste? Eu fico chateado? Aí já vai ter uma ideia. Será que eu estou sendo dominado pela inveja? É o primeiro passo para se começar a tratar este coração invejoso. Por quê? Como é que a gente trata? A inveja é uma obra da carne. E qual é a virtude do fruto do Espírito que vai combater esta obra da carne? O amor, ele combate, ele é o antídoto. Porque se você ama, você se alegra com a conquista do seu amigo. Se você o ama, você quer ver a outra pessoa feliz. Você fica feliz por ver o outro feliz. É isso que a Bíblia diz: se alegrar com os que se alegram. Então, nesse terceiro ponto, ele traz que a gente trabalhe com os jovens o autoexame. Porque é natural que venha a tentação da inveja, mas que a gente não vai poder alimentar esse sentimento. E o que a gente vai fazer? Alimentar a virtude do amor, o fruto do Espírito. O terceiro tópico,
ele continua dizendo, protegendo-se contra a inveja. O autoexame é um início da pessoa se perceber invejoso e começar a tratar isso. E como a gente vai proteger o nosso coração, que lembrando que é a mente, desse sentimento, dessa obra da carne terrível que corrói, que destrói a pessoa. No primeiro ponto do terceiro tópico, o comentarista da lição, ele diz, não deseje o estilo de vida pecaminoso. Como eu disse, o advento das redes sociais está expondo coisas que parecem ser melhores, tipo assim, a grama do vizinho sempre é melhor do que a minha. Então, a gente não tem que estar desejando essas coisas. O outro não deseja o estilo de vida violento. O que as pessoas são capazes de fazer para conseguir o sucesso? O que as pessoas estão fazendo para mostrar que são bem-sucedidas? É isso que a gente tem que invejar? É isso que a gente quer? E eu quero trazer aqui ainda 5 pontos para serem falados com os nossos jovens, para a gente proteger-se contra essa inveja. O primeiro, perceber-se, se conhecer, fazer o autoexame. Outra coisa, não se comparar com o outro. Deus nos fez único. Deus deu talentos diferentes a cada um. Às vezes eu tenho dificuldade de aceitar o talento que Deus me deu. Aí eu fico olhando o talento do outro, vivendo a vida do outro, querendo o que o outro tem, ao invés de desenvolver o que Deus me deu. Então, não se compara com ninguém, não querer ser igual a outra pessoa. Existe uma pessoa que a gente é para ser igual, é para a gente seguir, e essa pessoa é Jesus. Ela sim, não invejar, mas seguir o modelo. E a gente pode ter admiração por pessoas que têm um bom caráter, uma pessoa sábia, uma pessoa honesta, de admirar e seguir exemplo, mas não de invejar, de querer ser aquela pessoa. Outra coisa é, não perca sua essência. O invejoso, ele vive o tempo inteiro a vida da outra pessoa. E a vida dele? O que ele pode fazer? Fica se diminuindo, é a baixa estima. Sempre é aquela síndrome, eu não sei, eu não consigo, o outro é melhor, o outro está na frente, o outro consegue. E você? O que está fazendo para melhorar o que você já tem? Como está desenvolvendo o seu talento? O que Deus lhe deu? O que você é capaz de fazer? Então, não perca a sua essência. Cada pessoa, Deus deu um talento diferente, um jeito de vida diferente. O que o outro faz, talvez não seja o que é legal para mim fazer. O talento que eu tenho, o meu é diferente. E isso é minha essência, minha identidade, o que eu sou de verdade. E um ponto muito importante também, seja grato, a gente viu na semana passada. Seja agradecido pelo que tem, se contente. Deus lhe deu muitas coisas boas, trabalhe com o seu jovem. Vocês já agradeceram hoje porque vocês estão vivos? Estão gratos por estarem aqui aprendendo a palavra de Deus? Peça que eles lembrem o que eles já têm que possam ser gratos a Deus. E a quinta coisa é cultive o amor. O amor é uma virtude do fruto do Espírito. Cultive, ame, se alegre pela vitória do outro. Quando você ama, você se torna uma pessoa tranquila, feliz, consegue perdoar, consegue suportar a fraqueza do irmão através do amor. Foi isso que Paulo falou na carta aos Coríntios sobre o amor. Então, nesse terceiro ponto, conclua a lição falando com eles sobre esta proteção, mostrando como é possível vencer. E outra, ore. Quando você se perceber que a tentação da inveja está querendo invadir o seu coração, se ajoelhe. E diante de Deus, seja sincero, seja honesto. Converse com Deus abertamente e peça para Ele lhe dar forças para vencer. Peça para Deus lhe mostrar o que você já tem, os talentos que Ele lhe deu. E não perca a sua essência. Converse com Deus, isso é um bom caminho para se conseguir vencer a inveja. No momento BD desta semana, eu quero orientar os professores que aí na sua igreja, então vocês apresentem a próxima lição. Eu estou aqui com um livro que acompanha a lição
que é a mesma capa da revista. É o verdadeiro evangelho, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E o comentarista é o pastor Eduardo Leandro, pastor da nossa convenção. É um privilégio a gente termos um comentarista da nossa igreja. Então, fale isso na sua igreja, mostre que vai ser um tema muito importante. Iremos estudar a carta de Tiago. Mostre para os seus jovens, para toda a igreja, em 2025, que iremos estudar. Vamos para o nosso subsídio pedagógico. A nossa lição, ela já traz uma orientação pedagógica, que pede que o professor escreva a seguinte frase no quadro: 5 grandes inimigos da paz que habitam dentro de nós: a avareza, a ambição, a inveja, a ira e a soberba. E se esses inimigos fossem banidos, deveríamos infalivelmente desfrutar de perpétua paz. Imagina, afastar de nós a avareza, a ambição, a inveja, a ira e a soberba. Como não seria maravilhoso? Como que paz nós não sentiríamos? E eu quero também trazer uma dica pedagógica para que o professor utilize a metodologia ativa baseada em problemática. Você irá dividir a sua sala em grupos, dependendo da quantidade de aluno, pode dividir em 2, 3 grupos, e você irá dar um problema para cada grupo, para eles discutirem como resolver, procurar referência bíblica, e depois que eles vão na frente da sala e expliquem qual a solução que eles encontrarem. Vocês podem dar como sugestão a inveja no ambiente escolar, a inveja no trabalho, a inveja na família. E depois que eles fizerem toda essa pesquisa, colocar as referências, oportunize para que eles vão à frente da sala e façam suas explicações. E você conclua dizendo que a inveja, ela pode ser vencida por meio do contentamento, da gratidão e do amor. A inveja, ela não é boa em nenhum aspecto da vida. Tanto a Bíblia, a filosofia, a psicologia, a neurociência, todas essas áreas, principalmente a palavra do Senhor, ela diz que a inveja ela é destrutiva. Não existe inveja boa. Toda inveja, ela corrói, ela destrói a pessoa que sente, que alimenta esse sentimento. Então, conclua sua aula falando para os seus alunos: se esse sentimento vier atrapalhar a vida deles, que eles procurem força em Deus, pratique, eles alimentem a virtude do Espírito Santo, do amor, a virtude do fruto do Espírito Santo, o amor, e sejam gratos, se contentem, porque assim eles terão, como diz o texto principal, uma vida saudável e não uma vida doentio. Que Deus abençoe a todos. Prezados professores, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar esse vídeo. Que Deus vos abençoe. Uma boa aula.